Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história, migrações bárbaras. E o tema da aula de hoje é sobre os bárbaros e a queda de Roma. Os godos. Os godos, os únicos povos que atravessaram o Império Romano de leste a oeste, foram os primeiros a fundar estados duradouros dentro do Império. As relações entre romanos e godos eram tensas, oscilando entre trocas culturais e enfrentamentos militares. Na Trácia, os godos foram explorados pelos romanos e se revoltaram. Depois da Batalha de Adrianópolis, 378, na qual os godos aniquilaram o exército romano, eles sitiaram Roma. Houve outros confrontos nos anos seguintes, nos quais os romanos precisaram contar com o apoio dos hunos. Em 408, Roma foi novamente ameaçada pelos visigodos, comandados por Alarico. Em 410, eles retornaram à capital romana e a saquearam. Após esse período de enfrentamentos, o rei dos visigodos tomou como esposa a filha do imperador romano, em cerimônia baseada inteiramente nos costumes romanos. Em seguida, os visigodos fundaram o chamado Estado de Toulouse, na Gália. Dali em diante, eles se converteriam em aristocratas rurais. O Estado de Toledo. Outro estado criado pelos visigodos foi o estado de Toledo, no centro-norte do que hoje é a Espanha. Com a conversão do rei visigodo Recaredo ao cristianismo, em 587, a unidade política começou a basear-se na unidade religiosa. O rei então passou a ser visto como instrumento da realização da vontade divina. A monarquia de Toledo destacou-se pelo estímulo à vida intelectual. Foram criadas, nesse estado, algumas das instituições típicas da Idade Média: a consagração, em 638, e a unção, em 672. Ambas cerimônias religiosas reforçavam o poder real. Surgia, assim, um novo rito político-religioso, que transformava o rei em figura sagrada. Esse estado durou até a invasão islâmica liderada por Tariq, em 711. Como os muçulmanos eram tolerantes, os cristãos puderam preservar sua fé. No decorrer do tempo, esses cristãos passaram a viver entre duas religiões, a cristã e a muçulmana, sendo chamados de moçárabes. Fim ou continuidade do Império Romano do Ocidente. Em 476, uma tribo germânica liderada pelo rei Odoacro apossou-se de Roma e destronou o imperador Rômulo Augusto. Odoacro declarou-se rei da Itália, pondo fim dessa forma ao Império Romano do Ocidente. No entanto, a estrutura social e política romana não terminou com a tomada de Roma. Os governos germânicos do próprio Odoacro e seus sucessores mantiveram os padrões do governo e da administração romana. Com o progressivo recuo da cultura romana, as antigas culturas ressurgiram. Isso aconteceu na Bretanha, na Gália e no Egito. Na Península Ibérica, desprovida de rede urbana, os camponeses conseguiram manter suas tradições pagãs de ritos, cultos e crenças. A cultura da época final do Império Romano caracterizava-se por uma mistura de novos elementos e de antigas tradições. A sociedade romana havia se tornado tolerante, compreensiva e culturalmente rica. As famílias mais ricas continuavam com o seu estilo de vida e as pequenas cidades ganhavam importância. O elemento de continuidade mais importante foi a Igreja Cristã, que passou por todo o período de transição do Império Romano e chegou até a Idade Média. Isso não significa que nada mudou. A Igreja estimulou a invenção técnica e o progresso. Passou-se também a valorizar as expressões artísticas locais.
Essa nova maneira de encarar a arte fomentou a rivalidade entre os homens ricos de cada cidade. Eles financiavam construções como canais aquíferos, estátuas, mosaicos, tapeçarias e etc., além de estimular a ciência, os talentos e a religião. O latim vulgar foi sendo difundido, o que causou o recuo das línguas locais e possibilitou o surgimento dos idiomas português, espanhol, italiano e francês. Os pesquisadores que defendem a ideia de fim do Império Romano lembram que nas áreas dominadas pelos germânicos, como a província romana da Germânia, as vilas foram abandonadas. No começo do século V, em certas regiões, os camponeses haviam desocupado suas terras e se unido aos germânicos. Outros estudiosos afirmam que o fim político do Império Romano do Ocidente aconteceu somente no século VII, com as invasões árabes. Além disso, apenas as instituições imperiais frágeis teriam desaparecido. E este foi o recado de hoje sobre os bárbaros e a queda de Roma. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo.